Olá, boa noite. É um prazer estar aqui representando o meu grupo no, na modalidade, né, do relato de experiência. Me chamo Eduardo Martiniano e a gente vai conversar um pouco sobre a capacitação de familiares e cuidadores em obstrução de vias aéreas por corpo estranho e prevenção de acidentes, que no nosso caso foi um relato de experiência. Nesse sentido, é importante nós ressaltarmos que a educação em saúde, ela é um grande fomentadora de vínculos, né, com a população e que a partir disso nós conseguimos muitas vezes mudar a realidade através dessa educação em saúde. É importante também nós ressaltarmos a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, e ela é uma política nacional, né, como o nome já propriamente pode dizer, e ela se correlaciona principalmente com a promoção à saúde, porque ele dá algumas diretrizes, alguns pontos que a gente pode vir a trabalhar, principalmente na atenção primária de saúde. E o título do projeto, né, que é a obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, ele vai estar incluído no CID, que é o Código Internacional de Doenças, e que desde 2020 é importante também que nós fazemos a reflexão da epidemiologia desse problema. Então, desde 2020, mais de 1.000 crianças internadas, principalmente de 1 a 4 anos. E esses dados eles são referentes ao DataSUS, né, que é o sistema de informação do SUS, e é uma condição facilmente interferível, né? Então a gente tem essa possibilidade de intervenção precoce, principalmente através da educação em saúde. E nesse contexto, nós conversamos com os pacientes sobre algumas medidas, como por exemplo, evitar nozes, amêndoas, sementes, milho, pipoca e outros alimentos e até mesmo objetos como brinquedos que a própria diretriz nacional ela traz para que nós possamos evitar. Além disso, existem medidas que elas favorecem a alimentação saudável, como por exemplo, o posicionamento da criança adequadamente, a ausência de distrações, e isso gera todo um ambiente e uma incentivação também para a criança entender que aquele momento é um momento da alimentação, não é um momento de outra coisa. E tudo isso, claro, com a supervisão de um adulto. E quando a gente fala da metodologia do trabalho, é importante a gente ressaltar que a gente está falando de um relato de experiência, né, sobre a capacitação de familiares e de responsáveis de pacientes de 0 a 13 anos em OVASI e a prevenção de acidentes, que foi feito durante o internato de medicina de família e comunidade por uma das autoras deste trabalho da Universidade Federal Rural do Semiárido. E o local onde foi realizado, foi na Unidade Básica Vereador Laire Rosado, na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, e que aconteceu em horários que antecediam as consultas de puericultura e de pré-natal, ou seja, juntamos o público esperado do assunto, né, que são pais e crianças, com o local onde eles estariam na unidade. E para a gente avaliar o impacto dessa ação, nós analisamos a reprodução da manobra de Heimlich pelos participantes durante o momento prático, em que foi classificada como adequada ou inadequada e com a sua posterior correção. Os resultados que nós obtivemos, eles incluem um público presente de 28 mães e 2 homens, nos dois encontros em que ocorreram, e participantes ativos e voluntários, que são os participantes que iniciaram voluntariamente nas discussões e até mesmo nos momentos práticos. Aí o primeiro evento ele ocorreu numa manhã de quinta-feira, que era o momento oportuno da vacinação, e o segundo evento ele ocorreu na manhã de terça-feira, que era o momento da puericultura. Como eu falei anteriormente, nós reunimos os cuidadores dessas crianças nesse momento mais oportuno. E o primeiro momento, ele aconteceu no auditório dessa unidade básica de saúde, utilizando a projeção de slides e também com alguma exposição teórica. E no conteúdo desse momento, nós definimos o que seria OVASI, engasgo, asfixia, alguns alimentos e objetos que poderiam vir a trazer esse agravo e algumas orientações sobre a introdução alimentar e alguns hábitos saudáveis. E nesse segundo momento, nós fizemos a diferenciação de gagging do OVASI, que são
características distintas e situações distintas, e para isso a gente utilizou vídeos e também falamos sobre medidas não efetivas que muitos parentes têm, de acordo com o conhecimento popular, que poderia vir a melhorar o quadro, só que não temos evidências científicas disso, como, por exemplo, levantar o braço ou até mesmo bater nas costas da criança sem uma postura adequada. Nesse sentido, as condutas que nós oferecemos para os pais, eles foram variados de acordo com a idade da criança e com o grau de obstrução, incluindo onde se nós tivermos uma obstrução grave, isso poderia vir a causar uma parada cardiorrespiratória. Então, foi também um dos tópicos abordados, né? a RCP, a reanimação cardiopulmonar, para os pais. E quando nós finalizamos a prática, todos os participantes eles haviam praticado a manobra adequadamente, pelo menos uma vez, sob supervisão dos acadêmicos. E quando nós falamos da discussão, nós percebemos que o perfil de cuidadores ele é de fato feminino e de mães, no caso genitoras. E esse é o padrão disposto pela literatura, né? Então a gente faz uma consonância com os aspectos culturais da mãe como o parente cuidador da criança. Além disso, 85% dos participantes referiram previamente não ter conhecimento ou não tem conhecimento suficiente em relação a essa temática que nós trazemos. E isso demonstra um acesso reduzido a essa informação sobre o assunto. E até mesmo se as pessoas possuem algum tipo de informação, muitas vezes ela é uma informação duvidosa. Como eu falei anteriormente, algumas atitudes que muitos pais eles têm não de fato trazem benefícios. E nós podemos elencar também o papel das instituições de ensino na articulação para resolver as demandas, né, para atuar junto ao Sistema Único de Saúde para resolver as demandas da comunidade, né? E por fim, cabe ao pediatra e também aos outros agentes da saúde, tanto da Unibásica de Saúde, né, quanto os outros profissionais, avaliar em quais contextos essas famílias se inserem e considerar também as diferentes noções sobre riscos e acidentes. E tudo isso objetivando, né, fortalecer e oferecer um ambiente seguro. Isso é dos principais conceitos que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela nos traz e que nós tentamos discutir isso com os presentes. E para a conclusão do nosso trabalho, né, nós percebemos que, apesar das limitações relacionadas ao tempo reduzido e a seleção do público por conveniência, essa intervenção ela foi muito favorável porque nós oferecemos o acesso ao conhecimento, né, desde a prevenção desse acontecimento até as manobras de desobstrução, né? E, além disso, nós favorecemos também a interação entre os próprios profissionais da unidade básica de saúde, promovemos o vínculo também e permitimos o uso da atenção primária como ambiente de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante. Essas são as referências que nós utilizamos para a construção do nosso trabalho. Muito obrigado desde já.